Pois é, gente, esse novo estudo aí revelando, tá, que o T-Rex, né, o Tyrannosaurus Rex, levava cerca de 40 anos para atingir 8 toneladas, tá? Então é um estudo surpreendente, tá? Eu vou deixar na descrição, o artigo está aberto, tá? Dá para traduzir. E muito marcante, né? Aliás, sempre tem alguma coisinha que realmente é marcante com o T-Rex, né? O debate se ele era um grande corredor, se não, se ele alimentava de carniça e ao mesmo tempo era um grande predador, né? Caçava, ou as duas coisas, né? Inclusive, isso tem na revista FAPESP, tem milhares de artigos sempre discutindo isso. Esse trabalho, tá, ele levou em conta uma coisa muito interessante. Primeiro, a parte de modelagem. Tá? Eles pegaram alguns dados, tá, e inseriram isso em modelos da parte para analisar a matriz óssea dos animais. Então, o que eles fizeram? Tá? Materiais e métodos desse artigo aqui. A seleção de espécimes com as lâminas delgadas de fêmur e tíbia para o estudo. Tá? 17 indivíduos classificados como Tyrannosaurus Rex em coleções de museus. Então, essas lâminas incluem aquelas de novos espécimes adicionados ao estudo que foi publicado, bem como aquelas de espécimes previamente examinadas num outro artigo de Horner e Padian de 2004, não é 2024 não, de 2004. Então esses espécimes, nesse estudo, eles foram de uma área geograficamente restrita, exceto um deles, tá? Coletados no leste de Montana. O BDM 050 foi coletado em Dakota do Norte. No entanto, como a classificação taxonômica de algumas espécies de T-Rex é debatida, o que aconteceu? Tá? Um complexo de espécimes de Tyrannosaurus Rex, adotando de forma ampla esse termo biológico, que descreve um gênero na qual a alta variabilidade intraespecífica torna as designações de espécies ambíguas ou controversas, de acordo com vários estudos, inclusive estudos esses citados no artigo. De acordo com esse uso, complexo de espécies não pretende ser sinônimo monofilético, mas sim indicar que a sistemática não está totalmente resolvida. Ou seja, explicando aqui, né, a gente tem aqui uma variabilidade intraespecífica, ou seja, essa variabilidade entre animais dessa espécie, né, uma alta variabilidade, é isso que ele quer dizer. Então, traduzindo aqui no linguajar para vocês compreenderem. Agora, essa análise utilizando esses modelos, o que acontece? Né? Muitos podem colocar aqui, de longa data, né, no canal, só critica muitos modelos. Mas nessa parte, o que acontece? A modelagem aqui está trabalhando com dados do mundo real. Tá? Então, realmente levanta essa questão. Então, todo mundo sabe aí, todo mundo gosta, né, do T-Rex, dos filmes, da franquia. Eu adoro a franquia do Jurassic Park. Agora, isso parecia praticamente consolidado, que esses animais aí chegavam no auge ali nos 20, 25 anos. Então, um dos maiores predadores ali do período entre 66 e 69 milhões de anos atrás, né, pegando o Cretáceo. Então, ele teria crescido rápido, atingido o seu tamanho máximo por volta de 20 anos, devido no máximo ali 25, 30 anos. E isso era o que estava consolidado. Então, essa narrativa, baseada em estudos mais ou menos dos anos 2000, acaba de ser profundamente revisado. Por isso que eu digo, esse debate continua. Tá? Paleontólogos
biólogos engajados na área podem discordar. A ciência é assim que se faz. Tá? Então, esse novo trabalho, publicado na revista Peer Jota, indica que o crescimento do T-Rex foi mais lento e prolongado, e alguns indivíduos continuaram aumentando de tamanho até os 35 ou 40 anos de idade, atingindo cerca de 8 mil quilos. A descoberta de uma análise mais ampla feita sobre o crescimento desse dinossauro, reunindo dados histológicos da parte óssea de 17 espécimes, desde pequenos juvenis até adultos gigantescos. Eles mostraram justamente a trajetória de desenvolvimento do T-Rex, que foi marcada por uma longa base subadulta, o que muda não apenas a estimativa de sua idade e longevidade, mas também a forma como os paleontólogos entendiam o papel ecológico, até mesmo quantas espécies diferentes podem estar escondidas sob esse nome Tyrannosaurus Rex. Por isso que fala ali alta variabilidade intraespecífica. Então a base dessa revisão foram os ossos. Né? Aqui vocês podem ver a curva de crescimento. Tá? Então, como que eles fizeram isso? Vamos lembrar dos anéis de árvores. Tá? Sendo que os anéis de árvores, o que acontece? Às vezes um anel desse ele está incompleto. Tá? Falta um pedaço. E muitas das vezes é preenchido por modelagem. Mas aqui, tá? O que aconteceu? Muitos vertebrados registram ciclos de crescimento, conforme vocês podem ver, nos ossos. Eu já vou abrir o artigo para vocês vão ver algumas imagens maravilhosas. Esses anéis, conhecidos como marcas de crescimento cortical, se formam quando o crescimento desacelera ou para temporariamente. Geralmente uma vez por ano que acontece isso daí. Então os modelos clássicos de crescimento do Tyrannosaurus Rex, desenvolvidos no início dos anos 2000, usaram esse princípio, mas tinham muitas limitações. Tá? Não que esses não tenham, esses de agora. Porém, eles se basearam em um número pequeno de fósseis, tá? No máximo 7 indivíduos, e frequentemente combinavam dados diferentes de ossos do esqueleto, que não crescem nem se remodelam na mesma forma. Além disso, cada animal contribuía com apenas um ponto na curva de crescimento, o que reduzia drasticamente a resolução dos modelos. Desta vez, a equipe analisou cortes transversais completos do fêmur e da tíbia, ossos que sustentam o peso do corpo de 17 indivíduos diferentes. Nesses cortes finos, foram examinados sob diferentes tipos de luz, o que permitiu identificar marcas de crescimento que podem passar despercebidas em análises convencionais. Vamos dar uma olhada com mais detalhes. Vamos ver. Vamos colocar aqui a tabela. Então está aqui, ó, né? Os dados analisados, tá? As espécimes, os espécimes, perdão, né? Os 17, tá certo? E aqui, ó, algumas imagens do que eles coletaram, tá? Aqui vocês podem ver, tá? Deixa eu abrir para vocês aqui. Tá aparecendo para vocês, agora sim apareceu para mim. Aí vocês estão vendo o perímetro cortical da tíbia esquerda, tá? Em um deles, que foi reconstruído usando um esqueleto digital, tá certo? Foi digitalizado. E isso em 3D. Então você tem a captura de tela do modelo digital. A gente consegue ver em B ali a tíbia esquerda, tá? Digitalizada. Ali, na parte da caixa roxa, indica a região da remoção de amostragem e restauração da réplica, tá? E indica também o corte transversal ali, tá? E um traçado, uma seção fina, digitalizada da tíbia, tá? Eles utilizaram também depois as marcas de crescimento cortical, né, que eu já abordei aqui. Então, o que acontece? Tá? Uma análise muito ampla. Muito ampla. Então, esse estudo mostra o quê? A trajetória de desenvolvimento do T-Rex foi marcada por uma longa fase subadulta, o que muda não apenas a estimativa de vida, né, de idade, de longevidade, mas também a forma como os paleontólogos entendem esse papel
completo dele, tá? Então, com essa base de revisão aí toda nos ossos. Além de trabalhos de microscopia, o estudo abordou coisas estáticas, tá? Abordagens estatísticas. O que eles fizeram? Olha que bacana. Eles calcularam primeiro a idade de cada fóssil e depois traçaram uma curva geral de crescimento. Eu vou mostrar essa curva para vocês, que é essa curva aqui, ó. Isso aqui está mais para baixo. Aqui é interessante também, ó, né? Aqui é a parte também da... Vamos lá. Agora sim. Aqui algumas estruturas da membrana concêntrica, tá? Na tíbia do MOR 1128. Tá? Justamente aqui esses nomes é de cada espécime. Visíveis apenas como anéis birefringentes em luz polarizada, com cortes transversais, enfim, aqueles demonstrando, né, a metodologia e etc. Tá? Deixa eu mostrar aqui a curva, uma das curvas de crescimento na figura 4. Pronto, aqui, ó. Aqui está uma das curvas de crescimento. Eu não vou abordar muito, porque realmente o artigo ele é bem técnico, tá? Estou transpassando aqui o mais didático possível. Então, ao invés de 8 toneladas, 8 mil quilos em pouco mais de 20 anos, como se pensava, os modelos indicaram o quê? Uma nova fase de crescimento de 4 décadas, que pode ter permitido, justamente e claramente, que os tiranossauros mais jovens desempenhassem uma variedade de funções ecológicas em seus ambientes. Tá certo? Então, isso pode ter permitido, né, essa dominância ali dominar o final do período Cretáceo, tá? Como grandes carnívoros de topo da cadeia alimentar. O estudo também reacende debates, né, antigos e controversos na paleontologia. Afinal, quantas espécies de tiranossauro existiram? Tá? Há décadas a gente discute isso. Tá certo? Há décadas. Certos fósseis menores, classificados como juvenis, espécie distinta ou não, tá certo? Que é o chamado nanotiranos, né? É o nanotiranos, tá? É menorzinho, tá? Então outros vão além, sugerem até mesmo os grandes tiranossauros, representando 2 ou 3 espécies diferentes. Então os autores adotaram, tá, um complexo de espécies com diferenças de idade e também diferenças taxonômicas entre elas. Então, dentro desse conjunto, 2 espécies famosas apelidadas de Jane e Petey chamam a atenção. As curvas de crescimento são estaticamente incompatíveis com as dos demais indivíduos analisados. Isso não prova por si só que se trata de espécies diferentes, mas indica que algo os distingue de forma consistente. Perfeito? Eles podem representar outra espécie, indivíduos com crescimento atípico devido a doenças, estresse ambiental. Lembrando, gente, que até hoje o que mata mais animais em ambiente natural são doenças, tá? Mas ali no caso, voltando aqui, casos de nanismo também. Então, o estudo aponta para um problema metodológico muito amplo, identificação e interpretação das marcas de crescimento nos ossos podem ser mais complexas do que se imaginava, e marcas muito mais próximas uma das outras ou visíveis apenas a certos tipos de feixes de luz podem ter sido ignoradas ou interpretadas de forma inconsistente em pesquisas anteriores. Tá certo? Então, eles encontraram fortes indícios de que os protocolos normalmente usados em estudos anteriores de crescimento talvez precisem ser revisados. Perfeito? Então tem que tomar cuidado com certas notícias, porque o próprio artigo ele é bacana, é revelador, traz o debate, né? A ciência é feita de debate, é feita de indagações. Então é isso que o artigo demonstra. Tá certo? Em nenhum momento eles chegam e colocam:
né, de escola, porque encontramos fortes indícios de que os protocolos normalmente usados em estudos de crescimento talvez precisem ser revisados. Então tem duas palavras, fortes indícios, não está afirmando ali, tá, que é, né, ó, é isso e acabou, não, e também a palavra talvez, ou seja, gerando a dúvida, tá certo? Perfeito, ok? Então, tudo indica, tá, que essa reconstrução, tá, talvez tenham crescido mais lentamente, vivido mais tempo, mas é isso aí. A pesquisa reacende o debate e com certeza deve vir mais estudos aí para complementar tudo isso, ok? Então tá aí o, o famoso, tá o bichão aí, né? Esse é o cara, né? Então vamos lá. Mas é isso aí, gente. Quem gosta do conteúdo, dê uma força aqui ao canal. QR Code, chave Pix na descrição. Inscreva-se também no Alerta do Tempo. Torne-se membro do melhor canal de previsão do tempo aqui do YouTube. Forte abraço, fique na paz.